que Deus me trouxe neste momento foi história do Velho Testamento, que é uma sombra do que está acontecendo nos dias atuais. Claro que o que aconteceu no Velho Testamento já aconteceu, mas é uma sombra do que passamos nos dias atuais. Vamos começar pela hermenêutica, vamos começar pelo ponto-chave, pelos pontos cruciais. Vamos fechar todas as arestas e preencher as lacunas com pensamentos ideais, como: você consegue lembrar do seu pai e da sua mãe, porque você viveu e vive junto com eles. Você consegue lembrar do seu avô ou da sua avó, porque você viveu parte da vida deles. Alguns entre nós conseguem lembrar dos seus bisavós. Já não é o meu caso. Eu não lembro dos meus bisavós. E isso passou a primeira geração do pai, a segunda do avô e a terceira do bisavô. Eu já não me lembro deles, mas eles existiram. Eles também viveram. E eu só estou aqui porque eles existiram. E existiam os meus tataravós, bisavós, avós, pai, mãe, meus pais, e eu existi. E você existiu. Mas se você agora parar e querer na sua mente pensar como eram os seus bisavós, talvez você não vá lembrar ou não conheceu, mas eles existiram. Os tataravós, também você não vai lembrar, mas eles existiram. Então esse período de 80 a 100 anos passou como uma chuva de verão e o vento levou embora e nós não nos demos conta de parar para tentar entender como foi os nossos ancestrais. Agora pensa que você está no presente momento. Você está aqui no ideal. Muitos de nós já têm filhos. E amanhã o seu filho vai olhar para você e ver que ele está fazendo parte da sua história. Mas quando eles tiverem filho, ou se já tem filho, você fará parte de uma lembrança de pouco espaço de tempo. E agora, quando o seu filho tiver filho e o filho do teu filho tiver filho, já passou um longo período de tempo. Como diz a palavra, perece o homem como a erva, e a tua glória aqui termina. E nós percebemos que num piscar de olho, como uma vela que se apaga, é a nossa vida que está esvaindo também. E neste momento nós percebemos: o que será que eu plantei? Eu plantei coisas boas? Ou estou cheio de raízes no meu coração de amargura? Estou cheio de raízes de ódio? Porque ontem nós éramos um recém-nascido. Ontem nós éramos uma criança e brincávamos. Ontem nós éramos um adolescente, nos apaixonamos e casamos. Ontem nós éramos uma juventude forte, mas o hoje já estamos na
segunda ou na terceira etapa da nossa vida. E percebemos que as rugas vão tomando o seu rosto, a falta de força vai tomando o teu corpo, as vistas já vão se escurecendo, os dentes já vão enfraquecendo, e nós vamos percebendo que nós estamos como a nossa mão. Coloca a sua mão e olha para ela. Olha para a sua mão. Olha para a sua mão. Agora você faz uma soma da sua mão como se fosse o ano da sua vida. Esse aqui, 10 anos de idade. Estávamos crescendo. 20 anos de idade. Estamos fortes. 30 anos de idade, que estamos na era dos 30 aos 40, é uns melhores anos. São os anos de vigor, anos de inteligência, anos de estudo, anos de tanta coisa, anos de conquista. E depois só vai cair. Olha aqui, agora vai caindo. 40 anos, vai perdendo já a força, o vigor, vai começando a vir um cansaço. 50 anos. Aos 50 anos você já está na segunda ou terceira geração. Aí logo vem 60 anos, 70 anos. E você vai começar a viver de lembranças. Lembranças boas com os amigos, lembranças boas com quem você ama, lembranças boas com quem você já amou, quem já passou na tua vida, quem foi embora, quem por infelicidade da mesma faleceu. Você perdeu um amigo, perdeu um pai, perdeu uma mãe, perdeu um filho. E você vai percebendo que os dias vão se passando e tudo que você conquistou dentro desses anos de vida vai ficando para os seus filhos, dos filhos para os netos, dos netos para os bisnetos. Você vai perceber que quando chegar no bisnetos, muitos têm a felicidade de estar vivendo hoje os seus dias com os bisnetos, mas muitos não alcançarão os seus bisnetos e eles terão vagas lembranças do teu nome. E você será como uma nuvem de um vento passageiro. E o que você deixou aqui? Qual foi o seu legado? Você deixou uma história de uma infraestrutura cristã? Você deixou um legado de uma família forte, bela, amável, como cidadãos? Ou você deixou uma história de ruína, de derrota? Tudo isso é para nós pensar, é a forte verdade. É a forte verdade. Então, tudo isso me trouxe agora uma inspiração dentro da palavra de Deus. Eu conversando agora com o Filipinho. Filipinho, você está aí? Conversei agora com o Rogerinho Babão. Conversei neste momento com o Silvinho de Itapetininga. Conversei neste momento com o Luiz Paulo, das declamações. E neste momento veio uma inspiração de Deus para chamar a nossa atenção. Mefibosete e a história de Davi. História marcante, história maravilhosa, história que confunde o nosso coração.
compunge o nosso sentimento dentro da equidade da vida. Preenche todas as lacunas essa história e fecha todas as arestas. Cria discrepância entre o bem e o mal. E eu quero te convidar neste momento para você entender esta palavra, é bíblica, da história maravilhosa de Davi com Mefibosete. Mefibosete era filho do arqueiro e príncipe Jonathan. Jonathan era filho do rei Saul, irmão de Simeia, ambos filhos de Quis. Eles eram da época de o filho de Elcana com Ana, por nome de Samuel. Samuel é aquele que Ana estava provada porque estava sendo humilhada por Penina. E Penina era mulher de Elcana, e Elcana também era marido de Ana. Ou seja, Ana tinha uma rival, Elcana tinha duas mulheres. Tinha Penina e tinha Ana. Todos os anos, Penina gerava filho. E as mulheres que geravam filho, o marido ficava mais feliz com ela. E assim, Ana não tinha condição, porque era estéril, e não gerava filhos. Penina sempre humilhando Ana. Penina sempre mostrando para Ana que ela era melhor, porque ela era frutífera, ela dava filhos para Elcana. E Ana um dia chegou lá no templo. Ela não deixava de acompanhar o seu esposo. Ela não deixava de acompanhar o seu marido, mesmo sem filhos. Porque todo ano, Elcana, junto com Penina, subia e apresentava um filho diante do altar de Deus. E o sumo sacerdote, por nome de Eli, abençoava Elcana e abençoava Penina. E Ana, sempre do mesmo jeito. Ana sempre da mesma forma, sempre triste, sempre abatida, desacreditada. Até que um dia, Ana subiu e entre as paredes do templo, ela abriu uma conversa com Deus. Eu quero te chamar agora, meu irmão e minha irmã, para abrir uma conversa com Deus agora. Para abrir o seu coração para falar com Deus. Esses dias eu estava tão triste que eu estava... Solte essa amargura de dentro para fora, essa tristeza, e não fique chateado se as lágrimas escorrer no seu rosto, não tenha vergonha. Porque a presença de Deus dentro do teu coração. Esta palavra, Deus vai te visitar, isso não existe. Isso não está escrito aqui. O que está escrito aqui é que Ele mora dentro de você. E todo momento você sente Ele. O apóstolo Paulo disse, eu não vivo, é Cristo que vive em mim. Então quer dizer que Ele está em você, por isso que as lágrimas descem, por isso que você sente esta
este arrepio, este tomado por Deus. Porque se vou visitar, quer dizer que ele não mora ali. Eu vou visitar, eu vou na sua casa, eu estou indo visitar a sua casa. Quer dizer que eu não moro na sua casa, eu vou te visitar na sua casa. Mas quando eu moro na casa, igual eu moro aqui nesta casa, então eu não vou visitar a minha casa. Eu posso sair para comprar alguma coisa, pagar os meus afazeres, mas quando eu volto, eu estou na minha casa. É a mesma coisa o Espírito Santo de Deus. Ele não te visita, ele mora em ti. Ele está em você. É por isso que você sente ele no carro, sente ele na casa, lavando a louça, lavando a roupa, arrumando a casa. Vem um hino, você começa a cantar, começa a louvar o Senhor, daqui a pouco você para, as lágrimas descem, começa a falar de Deus, você já sente ferver a alma. É porque ele mora dentro de você. Ele mora dentro da tua alma. Você é a casa, o templo, é a morada do Espírito de Deus. Eu já vi um glória escrito ali, ó. Deus abençoe, obrigado. Dê um glória a Deus. O glória não é para mim, o glória é para Deus. O glória é para o Todo-Poderoso aqui dentro das Escrituras. Pode, enche o peito e diga glória a Deus. Encha o peito, a efusão da alma e do Espírito e diga glória a Deus. Escrevam glória a Deus. Então, Ana, naquele momento, falou com o sumo sacerdote e disse para ele: olha, eu estou amargurada de espírito. E ele olha para ela, na hora cai a ficha, ele fala: olha a coisa que eu fiz. Olha, eu como homem de Deus, como sumo sacerdote, estou julgando esta mulher. Nem sei o que ela está passando e estou aqui condenando-a. Naquele momento ele abriu a boca, olha para ela e diz assim: que Deus conceda o seu desejo. Quando ele fala essas palavras, que Deus conceda o seu desejo, o coração de Ana se abre para receber. Se abre para receber aquela palavra forte. Isso não foi antropocentrismo, nem autoegoísmo, não. Ela recebeu direto a palavra da boca do homem de Deus. E ela guardou aquela palavra no coração. E depois de 1 ano, quando ela desceu, ela falou com Deus: ô Senhor, se o Senhor me der um filho, esse não será meu, mas será teu. Eu vou te dar ele. Eu vou dar este filho para ti. Depois de 1 ano nasce Samuel, o filho da promessa de Deus. Quando ele nasce, Ana, como prometido, pega o menino e leva até o templo e diz para o sumo sacerdote: está aqui o filho que foi prometido. Eu gerei, sou a mãe, mas ele é de Deus. Começou então a trajetória dele ser um aluno dentro do templo, até que este Samuel se tornou homem de Deus, e depois profeta, e depois sacerdote, e depois sumo sacerdote. Foi também Samuel um juiz do povo de Israel. Homem de Deus, juiz,
sumo sacerdote, profeta. Foi o filho da promessa. Então Deus, nele, se abundou completamente. Então um dia sumiu as ovelhas, os animais da casa de Quis. E Quis, ó, eu não estou lendo nada aqui não, tá? Ó, a Bíblia está fechada. Está aqui, ó, cravado na mente. De lá para cá, daqui para lá, 4 vezes nós lemos. Então isso daqui não está só na mente, está no coração. Então, não precisa estar com a Bíblia aberta aqui para conferir o que eu estou pregando. Eu estou pregando para você o que já está aqui e já está aqui. Tem que estar com a espada afiada para governar bem a palavra. Isso não me faz melhor e nem pior do que ninguém. Nem mais crente, nem menos crente, mais cristão ou menos cristão em conhecer a palavra. Mas me faz entender de uma forma sutil como é o trabalhar de Deus nos mínimos detalhes. E se você está gostando desta live, já deixa o seu joinha aqui. Se ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Eu quero começar a pregar na live a palavra de Deus. Eu quero começar uma nova temporada. Eu quero começar uma nova efusão aqui. Você vai me acompanhar? Deixa aqui nos comentários escrito. Escreva aí agora. Você está gostando do assunto da palavra? Isso fortalece, isso ajuda a nós ter força de estar aqui todos os dias falando com vocês. Quando Simeia e Saul, que eram 2 jovens, vão atrás das ovelhas de Quis, eles vão atrás das ovelhas de Quis. Simeia então olha e fala assim: olha, ali é a casa do profeta Samuel, o homem de Deus. Vamos lá, que quem sabe Deus revela. Quem sabe Deus revela onde estão as ovelhas do nosso pai Quis. Ele olha e fala: não, mas eu não tenho nada nas mãos para levar para o profeta. Como que a gente vai chegar lá de mão abanando? Levar alguma coisa lá para o profeta. Fala: vamos lá, e foi. Quando eles estão descendo, Samuel, homem de Deus, profeta, olha para eles e fala: calma, as ovelhas de seu pai Quis já foram encontradas. Olha, que profecia, hein? Os irmãos perdoem esse barulho aqui no condomínio de casa, as crianças brincando, então fica esse barulho. Vou tentar trazer um pouquinho mais para cá perto aqui, para nós ficar mais perto. Meus irmãos, olha a responsabilidade. O profeta Samuel já disse: pode ficar tranquilo que já foi encontrado as ovelhas de seu pai Quis. E tem mais. Você, Saul, você será o rei de Israel. Você será o rei de Israel. Saul olha para Samuel e fala: não, sou um moço, mancebo, de maneira nenhuma, que rei? Não existia rei naquela época. O primeiro rei de Israel, salvo engano, foi Saul. Se eu estiver errado, os irmãos podem me corrigir, por favor. Porque só existiam juízes, e Samuel era um dos juízes. Então, ele diz: tu serás o rei de Israel. E para você crer que é Deus que está falando com você, você vai voltar pelo caminho. E voltando, você vai ver um rancho, um povo lá profetizando, os profetas profetizando.
E o dom de Deus da profecia vai entrar em você e você vai profetizar no meio dos profetas. É o dom de Deus, irmão. É o dom de Deus que entra no coração da criança, do jovem, do velho, do mancebo, não importa. O dom de Deus toma ele e ele tem que fazer. E ele entrou no meio do arraial dos profetas e começou a profetizar, cumprindo-se o que Samuel falou. Mais à frente, Saul foi rei de Israel. Saul, então, reinou por diversos anos e teve uma filha por nome de Mical e teve um filho por nome de Jonathan e alguns outros, e os mais falados na história, Jonathan, Mical, esses que vêm da linha real. Jonathan era príncipe, filho do rei e arqueiro de precisão. Estava na frente do exército do rei, mesmo sendo príncipe. Estava na frente do exército de seu pai como um arqueiro-chefe. Um arqueiro de precisão. Uma artilharia. Agora, no meio do seu reinado, Deus manda espíritos atormentar Saul. Você está entendendo aqui? Você está entendendo? Se você estiver entendendo a explanação desta pregação, coloca aqui nos comentários. Posso continuar? Você está entendendo? Eu quero chegar lá até Mefibosete. Você está na comunhão? Tá na comunhão? Tem bastante irmão assistindo. Você está na comunhão? De repente, irmão, Deus manda um espírito atormentar Saul. Saul começa a ficar perturbado. Saul começa a ficar atormentado pelos espíritos maus. Alguém ouviu dizer que no campo da casa de Jessé, quem era Jessé, pregador? Jessé é filho de Obed. Obed ou Obed? Esse Obed ou Obed era filho de Boaz, com Ruth. Ruth veio do campo dos Moabitas. Ruth era ex-nora de Noemi. Aquelas de uma história maravilhosa de Ruth, depois você entra na história de Ruth, e rabiscava as espigas no campo de Boaz. Chegou extremamente miserável, viúva, exilada, junto com Noemi. Noemi, sua sogra, já era velha. E no Velho Testamento, Boaz casa com Ruth, nasce Obed. Obed casa e nasce Jessé. Jessé casa e tem 7 filhos. E um dos seus filhos, o mais jovem, se chama Davi. Davi no campo, cuidando das ovelhinhas, tocando a sua harpa, e cantava: elevo os meus olhos para o monte, e de onde virá o meu socorro?
O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele começa a cantar: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera-me a minha alma por amor do teu nome. A tua vara, o teu cajado me consola e prepara uma mesa para mim na presença dos meus inimigos. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia de Deus me seguirão todos os dias da minha vida. Eu habitarei na casa do Senhor por longos dias. Começou no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Começou a ficar uma fama de um homem, de um mancebo, de um menino, que se nós começar a olhar para Davi, nós vamos lembrar da guerra que teve. Estava tendo uma guerra contra os filisteus. E eu queria que você prestasse bem atenção aqui. E na guerra só podia entrar dos 18 anos para cima. Então já tinha, como ele era o sétimo filho, já tinha 3 irmãos dele que estavam na guerra. 3 irmãos dele que ainda não estavam na guerra porque não tinha idade para a guerra. Então 3 já estavam lá na guerra, 3 não estavam na idade de ir para a guerra. E agora sobra Davi, que é a rapinha do tacho. Então se nós colocar aqui que a esposa de Jessé deu um filho por ano para Jessé, nós vamos colocar 20, 19, 18, 17, já não foi para a guerra, 16 e 15, que não foi para a guerra, o último, uns 14 anos de idade Davi tinha. Isso não está aqui, tá? Isto é lógica, nós estamos fazendo aqui um cronograma, estamos tentando entender da melhor maneira possível. Então ele tinha uns 14 anos quando ele começava a tocar. Ele tinha uns 14 anos quando ele estava dedilhando ali. Aleluia. Ele tinha uns 14 anos quando mandaram chamar ele para a casa do palácio, da recâmara, da câmara do rei Saul. E quando esse menino chega com a harpa que é maior do que ele, põe entre a recâmara de Saul e começa a cantar: ó minha alma, por que te abates? Em Deus espera, nos teus combates. E vai cantando, e o espírito que atormentava Saul começa a sair do caminho de Saul. Saul diz: achei um menino de ouro, esse menino tem que cantar para mim todos os dias. E o dom de Deus prevalecendo, é Deus começando a criar um caminho na vida de Davi. Glória a Deus. Deus começando a criar um caminho na história de Davi, como Deus também vai criar um caminho na tua história. Todos os que crer podem dizer glória a Deus, porque glória a Deus não é pecado. Estoura uma peleja, e para não perder os exércitos inteiros, todos os homens, generais e todas as funções, os reis tiveram sabedoria, como os gladiadores da época, que eles diziam um homem pelo seu homem,
o meu homem pelo seu homem, um por um. E quem vencer, saqueia a cidade do perdedor. Só que entre todos aqueles do exército, entre todos os dos exércitos dos filisteus, existia um irmão de Lemi. Lemi também era da família dos gigantes, era irmão do gigante. Lemi tinha 6 dedos em cada mãos, 6 dedos em cada pé. Gente, o poder de Deus, porque foi ungido dentro da casa dele por Samuel, o filho de Ana com Alcana. Aquele que, se você que chegou agora na live, voltar à live lá no começo, você vai conhecer toda a história desde a raiz. Que vale a pena você conhecer. Quando ele ouve isso, ele fala, neste momento ele fala para Saul, Saul, eu vou lutar contra esse gigante. Saul diz, você está doido, menino? Saul não estava preocupado com a vida de Davi, com a saúde, sanidade, nada. Estava preocupado porque era um guerreiro contra o outro. E se o guerreiro dos filisteus, que era Golias, ganhasse de Davi, todos, principalmente o rei, seria servo dos filisteus. Então olha a responsabilidade de Davi em se apresentar para Saul dizendo, eu vou lutar contra este incircunciso. Que isso? Imagina a murmuração, imagina os irmãos de Davi dizendo, você tá, não, de maneira nenhuma, você não vai fazer isso. Saul, pelo amor de Deus, não deixa esse menino ir. Esse menino cuida de ovelha, esse menino cuida do rebanho do meu pai, ele nunca foi para a guerra, ele não sabe lutar. Nós falando assim, lendo em rápidos versos, nós achamos que eu vou lutar e ele colocou a capa e foi lutar. Nada disso não. Imagina como que ficou o exército preparadíssimo para a guerra do rei, os capitões, os generais. Imagina se eu chego agora no exército do país brasileiro, chego para o presidente do estado, do país, chego para ele e falo, senhor Lula, senhor Luiz Inácio Lula da Silva, eu vim aqui falar para o senhor que eu vou tomar a frente de toda essa guerra aqui. Imagina os homens altamente formados, altamente qualificados, como generais, cabo, como tenente coronel, como primeiro homem, segundo homem de precisão, de linha de frente, linha de tiro. Imagina eu chego lá com o peito aberto, nunca lutei para nada e digo, eu vou tomar a frente. É uma murmuração terrível. Não tem como. Mas naquele momento, o rei olhou para ele e falou, não tem condição de você lutar, Davi. Davi olha para ele, eu tenho uma história para contar. Eu tenho uma história para contar para o Senhor. Conta, Davi. Conta a história. Eu estava cuidando das ovelhas de meu pai Jessé, quando uma ursa apareceu. E eu não sei, mas eu tirei a ovelha da boca da ursa e rasguei ela pelo meio. Você matou uma ursa? Deus me deu força e eu matei a ursa. Não, mas não dá para você lutar. Pera, eu não terminei. Deixa eu contar de novo. Deixa eu contar outra. Eu estava cuidando um belo dia, apareceu um leão. Coloquei as mãos sobre a boca do leão e rasguei pelo meio e matei o leão. Deus vai dar esse circunciso na palma das nossas mãos. Então enche ele de armaduras, encheu de armadura. E quando ele foi para o campo, diz a palavra que quando ele foi para o campo ele não conseguia nem andar.
E ele foi tirando a armadura, tirou uma, tirou outra, tirou uma, tirou outra. Mas passou no riachinho de água do ribeirinho e pegou 5 pedrinhas. Uma colocou na funga e as outras guardou. E diz a palavra que Golias tinha ele mais 4 irmãos, eram 5. Era Lemi, que era um dos mais famosos, e os outros. E quando ele vai até o gigante Golias, ele fala uma palavra mágica. Ele fala uma palavra poderosa, a palavra que tem que estar na nossa boca. Não é eu que vou te derrubar, não, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Eu vou em nome do Senhor Jesus Cristo nos dias atuais. Mas naquela época o Senhor Deus dos Exércitos, o Alfa, o Ômega, o princípio, o fim, o início e o final de todas as coisas. Aleluia. Entre todas as fusões, Ele é o Alfa, Ele é o início de tudo. Ele é o autor da vida, é o autor da salvação, consumador da fé, constância. Ele fez o japonês, fez o asiático, o coreano, o brasileiro, o africano, fez diversos tipos, bendito o Senhor, de raça, cor, crença, credo, para você poder entender o teu mistério. Colocou na boca do pássaro um cântico, colocou nos olhos da águia, bendito grau maior, colocou no cântico do galo um despertador para dizer que o sol está nascendo, e colocou também a velocidade, bendito o Senhor, no próprio relâmpago, colocou barulho nos trovões e fez a água serena, fez a divisão de águas entre sal e doce saloba e colocou terra aonde era água, fez água para cima, água para baixo, e na expansão seca se tornou-se terra. Aleluia. Entre esta terra fez do H2O, fez também o oxigênio, o hidrogênio, fez nós respirar no oxigênio e mandar um gás carbônico para as próprias flores, as próprias árvores e a natureza revertendo isso para que nós vivesse, mandando também para nós o oxigênio. Foi a fusão, efusão, bendito, entre todas as coisas, Deus rege tudo certo no devido lugar. É a sobrenatural de Deus, o poder de Deus potencial da vida em gerar no ventre de uma mulher ossos, veias, carne, sangue, colocar os pulmões no lugar certo, coração e todas as linhas, interlinhas do coração e batimento, retorno para você ter, bendito, uma metragem, bendito, da sua própria pressão, bendito, sabendo que é 12/8 e não deixa descontrolar ou controlar, mesmo dentro de uma vida que está gerando outra vida. E se eu falar aqui, não vai longe pregando isso. Glória ao nome do Senhor. Quando ele roda a funga, ele soltou e aquela pedra cravou. Quando ele cai para frente, Davi vai correndo e corta o seu pescoço e levanta. Aqui está o Deus que ama o povo de Israel. 4 pedrinhas sobrou e ele disse: tem mais 4 irmãos desse gigante que a pedra vai alcançar. Davi ganha então a filha de Saul, o rei, e agora começa a sua história dentro do palácio. Nós vamos chegar em Mefibosete. Quando ele entra dentro do palácio, o coração do seu cunhado cumpre o que está na palavra. Tem amigo que é melhor do que um irmão.
E Jonathan foi um amigo de Davi, que a tua alma ligou com a alma de Davi. E na angústia de um amigo, nasce um irmão. Jonathan se despiu de toda a tua glória de príncipe e entregou a chave do palácio na mão de Davi. E disse: abaixo de meu pai rei, é tu que vai reinar. Porque o dom de Deus estava em Davi. Davi agora é genro do rei Saul. Casa com a filha de Saul. E o tempo se passa. E Deus rejeita Saul e abençoa Davi. Saul, com inveja de Davi, tenta matá-lo. E ele se escondeu em um local e Saul, correndo atrás dele, já estava velho, cansou. Deus fala para Davi: pode matar. Eu rejeitei Saul. Davi pega então um pedaço da roupa, corta, chama toda a cidade e dá um grito: ó rei, o Senhor Deus deu você na palma das minhas mãos, mas eu não quero te matar. Faziam as pazes e entrava para dentro do palácio de novo. Mas a perseguição não para e Saul continuou perseguindo o dom que estava em Davi. Até que um dia Davi teve que realmente ir embora e foi para o reino do norte ou do sul, não me lembro. E lá ficou governando 2 cidades, ou 2 estados. Israel estava dividido em 12 estados. 10 estava com o rei Saul e 2 estava com Davi. Mas a cidade de Davi era a cidade de Judá, aonde Davi foi um dos líderes de Judá. Mas Deus queria dar todo o estado, todo o país na mão de Davi. Estoura uma guerra e agora todos eles vão no fio da espada. E Saul, o rei, caiu morto. Um homem por nome de Ziba, da tua confiança, pega na recâmara um menino recém-nascido nos braços por nome de Mefibosete. E agora o vô de Mefibosete já morreu, que é o rei Saul. O pai, Jonathan, arqueiro, também morreu. Ziba vai correndo para a região de Lodebar, a terra do exílio, a terra do esquecimento. Olhando para trás na guerra, ele bate o pé, trupica, abre os braços e o menino cai. E quando bate a sua cabeça, retarda a força das tuas pernas. E agora leva o menino com vida, mas agora o menino é coxo. Mefibosete é o príncipe por direito a rei do trono, mas é aleijado, coxo de ambas as pernas. Ficou na terra do esquecimento, terra da depressão, terra da solidão, terra da tristeza, se lamentando todos os dias. Por que eu nasci? Porque agora que eu nasci, já nasci com um problema nas pernas. Não conheci o meu pai, era príncipe e morreu. Não conheci o meu avô, que era rei e morreu. E agora estou aqui na terra dos exilados, no abandono. E quem reina no Israel é um homem por nome de Davi, que eu também não posso chegar perto, porque se ele souber que eu estou vivo, ele vai querer me mandar matar, porque eu sou da linha real.
Davi um dia acorda e lembra da benevolência e beneficência de Jonathan, que era o seu irmão amigo, seu cunhado do coração. E ele diz: será que sobrou alguém da casa do rei Saul para que eu use de benevolência e beneficência? Alguém gritou e falou: sobrou Mefibosete, e é coxo. Aonde está Mefibosete? Manda chamar. Aí falou: está na casa de Maquir, cuidado por um homem chamado Ziba. Chama Ziba. Ziba chegou até lá e disse: eis-me aqui, Senhor. E ele diz: tu cuidaste de Mefibosete? Cuidei de Mefibosete. Onde ele está? Na terra do esquecimento. Traga ele. Tiraram ele de Lodebar. E ele vem pelo caminho dizendo: hoje é o meu último dia. Eu já vejo ele se despedindo da vida, se despedindo da alegria. Porque agora ele vai encontrar com um rei que pode te mandar matar. Mas quando ele chega de joelhos, somente arrastando com as mãos, porque as pernas não funcionam, ele fala esta palavra: ó rei, meu senhor. O rei Davi olha para ele: tu és Mefibosete? Ele diz: sim, um cão morto diante da tua presença. O rei olha para ele e diz: me lembro das beneficências e benevolências que seu pai fez para comigo, e agora eu farei para contigo. Está vendo toda esta terra? Eu também te darei, e na minha casa terá pão para você comer, e aqui será o palácio da tua existência. Glória a Deus. Para finalizar isso daqui, esse recado de Deus, nós viajamos toda essa história para dizer esse final. Não importa se você está no exílio ou está abandonado, o Rei dos Reis já te enxergou. E aqui tem pão para você comer e tem água para você beber. Se você gostou desta pregação e desta live, compartilhe com mais pessoas. E nos vemos no próximo vídeo. Deus seja louvado.